Histórias do Caminho, Deus. Não fales a não posso e nem digas a desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra a exaustão, deixa que a esperança te refugie em silêncio na boca e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas ao crime. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto, nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo, Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma, Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, asseveras de novo, Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece, Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Mei. Da natureza divina. Deus não pode ser Deus, senão sob a condição de que nenhum outro ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste, nem um tio, das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, aquela cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação sem nada sofrerem. A providência. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Está a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Nada obsta a que se admita, para o princípio da soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente, não se acha fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se, por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma.
Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe, e disso não poderemos duvidar. É infinitamente justo e bom, que é essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude, compreendemo-lo. Só o nosso bem, portanto, pode Ele querer, donde se segue que devemos confiar nele, é o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. A visão de Deus. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos, mas, à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor, a luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe e respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça, ou dirija a palavra, para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo, não, eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, que não em expiação. Mas, como os espíritos da mais elevada categoria refugem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana, ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença a quem procurassem inutilmente fazer compreendessem o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização, a dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência muito restrita para os compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Deus te abençoe. Deus te abençoe o gesto de carinho. Alma da caridade, branda e pura. Pela migalha de ventura. Aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome. Que trazes, cada dia. Aos cansados viajores da agonia. Que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada. Com que vestes, contente. A penosa nudez de tanta gente. Que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa de esperança. Que abres, a sós, sem que ninguém te espreite. Para a gota de leite. Destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol. Com que envolves, em doce cobertura. Os enfermos que choram de amargura. À distância do sol. Deus te abençoe, por onde fores. E te conserve as luzes. Em que extingues, removes ou reduzes os problemas, as lágrimas e as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa. Com que aplacas a ira. Da calúnia, do escárnio, da mentira. Na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe. Pleno de amor profundo. E por tudo o que fazes neste mundo. Deus te guarde e abençoe. Irene Ferreira de Souza Pinto. Comentários finais. Pai nosso, que estás nos céus, e que também estás aqui, obrigado por teu amor infinito, pelo pêndulo da justiça, mas pelo amparo indispensável da tua infinita misericórdia. Obrigado porque bem aqui ao nosso lado está esse ser tão amado, Jesus nosso modelo e guia, e ainda assim a Mãe Santíssima,
Maria que nos guia seja noite ou seja dia com bondade, amor e sabedoria. Obrigado Inteligência Suprema do Universo. O Deus bom, o Deus justo e misericordioso, que nos espera a todos no seu regaço de Pai. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Ideal Espírita, Espíritos Diversos, pelo Espírito Meimei, Médium Francisco Cândido Xavier. A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, capítulo 2, Deus, da Natureza Divina. Itens 18 e 19. A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, capítulo 2, Deus, a Providência. Itens 20, 29 e 30. A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, capítulo 2, Deus, a Visão de Deus. Itens 35, 36 e 37. Antologia dos Imortais, autores diversos, pelo Espírito Irene Ferreira de Souza Pinto, Médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Primeira parte, capítulo 29, Deus te abençoe.